Qualquer que seja o sistema de rega instalado numa exploração agrícola, por mais complexo que ele seja, é sempre constituído por uma combinação de equipamentos. São os sistemas de bombagem, as tubagens, os filtros, bem como sistemas de aplicação, de medição, de controlo, de segurança e de automatização. Antes de iniciar o funcionamento de qualquer sistema de rega, há um conjunto de informações que deverá sempre conhecer: o projeto, o modo como se arranca e para o sistema, o funcionamento dos equipamentos de automatização e o plano de manutenção definido para o sistema e para cada equipamento. Este conhecimento sobre o funcionamento do sistema de rega permite uma maior eficiência da sua exploração e uma gestão da rega mais racional. O plano de manutenção deverá ser elaborado de acordo com os dados do fabricante e executado com a periodicidade definida. Em seguida, apresentam-se alguns aspectos que se consideram importantes a incluir no plano de manutenção de um sistema de rega. A aspiração de um grupo de bombagem é um dos componentes a terem atenção. Deve-se manter a limpeza dos pontos de aspiração, seja de uma represa, charca, canal ou rio, e proteger a entrada da tubagem de aspiração com uma rede ou pré-filtro de barreira grosseiro. Sempre que possível, deve-se fazer a aspiração a pequena profundidade da superfície da água, de forma a evitar o arrastamento dos elementos em suspensão à superfície ou a aspiração dos materiais depositados no fundo. Um dos problemas mais frequentes é a desferra da bomba. Muitas vezes está associada a um mau posicionamento da válvula de pé. Como tal, dever-se-á certificar se esta faz um ângulo de 90 graus com a tubagem de aspiração suspensa e que a entrada da tubagem de aspiração está mergulhada pelo menos meio metro. Outra causa para esse problema pode estar associado ao mau estado do vedante da válvula de pé ou a qualquer objeto que não o deixe fechar completamente. Também poderá estar associado à entrada de ar na tubagem de aspiração ou mesmo ao nível da bomba, pelo que não deverá ter pontos altos antes da bomba e a entrada desta deve ser feita numa contração excêntrica. No início de cada campanha de rega, deve-se verificar o correto funcionamento do grupo de bombagem ao nível hidráulico, elétrico e mecânico. Ao nível hidráulico, deve-se verificar o ponto de funcionamento do grupo, ou seja, se o valor do caudal e da pressão está de acordo com o que foi projetado. Uma medição que se poderá fazer é a leitura da pressão a caudal zero, isto é, medição da pressão com a válvula de seccionamento do grupo completamente fechada e compará-la com o valor teórico da curva característica da bomba. No que se refere ao funcionamento elétrico, deve-se medir o consumo dos motores e compará-los com os seus valores homólogos de catálogo. Deve-se também verificar o funcionamento mecânico do grupo de bombagem. Dever-se-á ainda verificar o alinhamento do grupo, bem como as vibrações e a lubrificação do empanque. Um dos aspectos principais no controlo do correto funcionamento do sistema de rega é a monitorização da pressão e dos caudais. Logo após a instalação e regularmente, devem confirmar-se estes parâmetros do sistema nos diversos pontos de controlo, de acordo com a informação do projeto. Os pontos de verificação de pressões situam-se na bombagem, sistema de filtragem, cabeçais de válvulas e outros locais estratégicos definidos no projeto. Também no final dos laterais de rega, nos locais mais desfavoráveis, poderá ser confirmada a pressão. Caso a pressão esteja desajustada, esta deverá ser regulada nos locais apropriados, nomeadamente nos reguladores de pressão. O caudal deve ser medido no cabeçal de rega para cada setor de rega, através de medidor volumétrico instalado ou através de um medidor ultrassónico portátil. No início de cada campanha de rega, deve-se ativar manualmente as válvulas de controlo para detectar eventuais anomalias na sua abertura ou no seu fecho. Devem-se também desligar os microtubos das suas ligações e verificar se a água circula livremente e se não há ligações trocadas.
O filtro do comando hidráulico dos microtubos também deverá ser visto e limpo. Também deverá ser verificado o acionamento do sistema através do programador dos comandos elétricos automáticos. Um problema muito comum nas válvulas hidráulicas é o não funcionamento dos atuadores de controle remoto devido ao incorreto posicionamento do manípulo da válvula de 3 vias. Desta forma, aconselha-se a verificar sempre o posicionamento do manípulo antes de se equacionar outro problema. Mesmo que não se tenha atingido o diferencial da pressão pré-estabelecido, por exemplo, meio bar, deve-se pelo menos uma vez por mês efetuar uma limpeza. No caso dos filtros de anéis, devem-se retirar os anéis, colocando-os numa solução ácida a 5% ou de hipoclorito de sódio a 10%. Após 8 horas nessa solução, passam-se os anéis por água, podendo ser limpos manualmente com uma escova pouco agressiva. A limpeza dos filtros de malha deve-se efetuar sempre no sentido contrário ao do processo de filtragem com a água em pressão. A manutenção de um filtro de areia passa por verificar se a quantidade de areia se encontra segundo o nível definido e se a sua qualidade se mantém. A areia no interior do filtro deve estar solta e não apresentar agregados. Esta deverá ser substituída anual ou bianualmente, consoante a qualidade da água. A areia deverá ser colocada no filtro, estando este parcialmente cheio de água, de forma a não danificar o coletor de drenos. Também os comandos das válvulas de lavagem e o seu correto acionamento automático deverão ser verificados no início da campanha de rega, assim como o temporizador e pré-stato de limpeza. Será também conveniente verificar se há passagem de areia para jusante destes filtros, o que, se acontecer, significa que pode haver ruptura do coletor de drenos. Esta areia é retida nos filtros de malha ou de areia a jusante. Relativamente ao sistema de fertirrega, será conveniente verificar regularmente se o débito do sistema de injeção está calibrado. No caso das bombas doseadoras, deve-se controlar o volume injetado num determinado tempo, a pressão de funcionamento e verificar se está de acordo com o valor selecionado. Devem-se também limpar os filtros manuais do sistema de fertirrega e verificar se há fugas nas condutas. Os entupimentos causados por precipitados de carbonato de cálcio poderão ser evitados ou eliminados através de uma aplicação de ácido. O procedimento para este tratamento do calcário consiste em fazer diminuir o pH da água de rega, pelo que será necessário fazer uma titulação da quantidade de ácido a aplicar. Numa amostra de água de volume conhecido, adiciona-se ácido com uma pipeta até se atingir o valor 2 de pH. Extrapolando a quantidade de ácido para o caudal do sistema de rega, sabe-se a quantidade de ácido a injetar durante 1 hora para cada turno de rega. Não esquecer de juntar sempre o ácido à água e nunca o contrário. Este tratamento deve-se realizar sempre que existam variações de caudal nos gotejadores superiores a 15% face ao caudal nominal. No final da aplicação do ácido, deve-se fazer sempre a purga da rede de rega. Logo após a instalação da rede de rega, ou a seguir a qualquer reparação resultante de uma ruptura ou do tratamento dos precipitados de cálcio, deve-se sempre realizar a purga nos terminais e nas descargas de fundo, de forma a poder-se remover elementos sólidos presentes nas tubagens ou o excesso de ácido resultante do tratamento. A purga das tubagens do sistema deve ser feita de montante para jusante, ou seja, da admissão de água até à sua saída, abrindo-se os finais das linhas de rega. O número de laterais abertos deve ser limitado de forma a não fazer diminuir a pressão para que a purga seja eficaz. Com o tempo, e dependendo da qualidade da água, pode ser necessário efetuar purgas durante a campanha, visto que o material em suspensão terá tendência a sedimentar-se e acumular-se nas paredes das tubagens.
No final de cada campanha de rega, deve-se sempre purgar todo o sistema e deixar as tubagens vazias. As válvulas de proteção mais comuns na agricultura são as válvulas de alívio rápido, de retenção, sustentadores de pressão e ventosas. Em relação às válvulas de alívio rápido, no início de cada campanha de rega, deve-se verificar o seu estado, isto é, se estão a abrir à pressão definida. No caso das válvulas de retenção, deve-se verificar se estão a funcionar corretamente, isto é, se fecham corretamente e se impedem o retrocesso da água. Caso existam válvulas sustentadoras de pressão, deve confirmar se a pressão sustentada está ajustada de acordo com o definido. Também o funcionamento das ventosas deverá ser monitorizado regularmente, observando-se a expulsão e admissão de ar no arranque e paragem do sistema. No início de cada campanha de rega, devemos certificar se o sistema de automatização está em perfeitas condições, se o programador envia sinal aos vários componentes do sistema, desde a bombagem à filtragem e às eletroválvulas, entre outros equipamentos. Um dos problemas mais comuns é a falta de pressão em alguns setores de rega. Este facto está muitas vezes associado a problemas de automatização, já que o número de setores que estão abertos é superior ao pretendido. De forma a despistar este problema, é necessário confirmar o caudal que está a escoar e compará-lo com o do setor de rega programado para regar. O conjunto de dicas que o COTR aqui disponibiliza pretende contribuir para a melhoria do desempenho dos sistemas de rega já instalados, contribuindo assim para o aumento da rentabilidade do fator água.